Bom, gente, olá a todos. Eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre as Escrituras Sagradas. Bom, todos têm olhado aqui no meu canal que eu uso sempre a Bíblia como uma base para todos os meus estudos. Então, muitas vezes as pessoas dizem que há erros na Bíblia. Mas será que realmente há erros na Bíblia? Críticos afirmam que a Bíblia está cheia de erros. Alguns falam até mesmo em milhares de erros. A verdade é que não há nem mesmo um só erro no texto original da Bíblia que tenha sido demonstrado. Não quer dizer que não haja dificuldades em nossas Bíblias. Dificuldades há sim, e é delas que eu vou tratar. Seu propósito é de mostrar que não há realmente erro nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não pode errar. Então vamos raciocinar. Vamos tratar isso de uma forma lógica, examinando as premissas. Deus não pode errar. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto a Bíblia está isenta de erro. Como qualquer estudante de lógica sabe, este é um silogismo. O que é um silogismo? É uma forma de raciocínio válido. Sim, se as premissas são verdadeiras, as conclusões também são verdadeiras. Como vamos mostrar, a Bíblia declara sem rodeio ser a palavra de Deus. Ela nos informa também que Deus não pode errar. E foi a conclusão, então, que é inevitável a Bíblia estar isenta de erro. Se ela estivesse errada em qualquer coisa que afirma, então Deus teria cometido um erro. Mas Deus não pode cometer erros. Deus não comete erros. As Escrituras declaram enfaticamente que é impossível que Deus minta. Paulo fala do Deus que não pode mentir. É um Deus que, mesmo que não sejamos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é a verdade. E assim também é a palavra de Deus. Jesus disse ao Pai: a tua palavra é a verdade. O salmista exclamou: as tuas palavras são em tudo a verdade. E a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus referiu-se ao Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus que não pode falhar. Ele diz: até que o céu e a terra passem, nem i nem tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Paulo acrescentou: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela vem da boca de Deus. Embora tenham sido homens aqueles que escreveram as mensagens, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Jesus disse aos líderes religiosos de seus dias que eles vinham invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição. Jesus chamou-lhe a atenção para a palavra de Deus, escrita quando repetidamente afirmou: está escrito, está escrito, escrito. Esta frase aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento e é uma forte indicação da autoridade divina da palavra de Deus escrita. Dando ênfase à natureza inerrante da verdade de Deus, o apóstolo Paulo referiu-se às Escrituras como a palavra de Deus. O autor de Hebreus declarou que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Na conclusão lógica, a Bíblia é isenta de erros? Sim. Deus falou e ele não titubeou. O Deus da verdade nos deu a palavra da verdade e ela não contém inverdade alguma. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Pode-se confiar na Bíblia em questões de ciência e de história? Alguns têm sugerido que as Escrituras sempre podem ser confiáveis em questões de ordem moral, mas que nem sempre são corretas em questões históricas. Eles confiam na Bíblia, no campo espiritual, mas não na esfera da ciência. Se isso fosse verdade, entretanto, negaria a autoridade divina da Bíblia, já que o espiritual, o histórico e o científico estão frequentemente interligados. O cuidadoso exame das Escrituras revela-nos que as verdades científicas
e as espirituais são muitas das vezes inseparáveis. Por exemplo, não se pode separar a verdade espiritual da ressurreição de Cristo. O fato de que seu corpo deixou para sempre vazio seu túmulo e que depois ele apareceu fisicamente. Da mesma forma, se Jesus não tivesse nascido de uma mulher teologicamente virgem, então ele não seria diferente do resto da humanidade, sobre quem recai o estigma do pecado de Adão. Também a morte de Cristo por nossos pecados não pode ser separada do fato de que ele derramou literalmente o seu sangue na cruz, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A existência e a queda de Adão tampouco pode ser um mito. Se não tivesse havido literalmente um Adão, se não tivesse havido de fato a queda, então o ensino espiritual quanto ao pecado herdado e quanto à morte física dele, decorrente, estaria errado. A realidade histórica e a doutrina teológica juntas permanecem ou juntas caem por terra. Além disso, a doutrina da encarnação é inseparável da verdade histórica de Jesus de Nazaré. E ainda o ensino do caráter moral de Jesus quanto ao casamento baseou-se no que ele ensinou quando disse que Deus juntou literalmente um homem e uma mulher em matrimônio. Em cada um desses casos, o ensino moral e o teológico perdem totalmente o sentido se desconsiderado um evento histórico e fático. Negando-se que aquele evento ocorreu literalmente no tempo e no espaço. Fica-se então sem uma base para crer na doutrina bíblica construída sobre ele. Com frequência, Jesus comparou eventos do Antigo Testamento diretamente com importantes verdades espirituais. Por exemplo, ele relacionou sua morte e ressurreição com Jonas e o grande peixe. De mesma forma, sua segunda vinda foi comparada com os dias de Noé. Tanto as circunstâncias quanto as características de tais comparações deixam claro que Jesus estava afirmando que aqueles eventos foram fatos históricos que realmente aconteceram. De fato, Jesus afirmou a Nicodemos: se tratando de coisas terrenas, se você não crê, como é que você vai crer se eu te falar da celestial? Em resumo, se a Bíblia não falasse com verdade a respeito do mundo físico, então ela não poderia ser digna de confiança. Ao referir-se ao mundo espiritual, os dois mundos acham-se intimamente relacionados entre eles. Então, a Bíblia realmente é a palavra de Deus. O que nós temos são erros de gramática, erros de didática, erros de pontuação que foram feitos por homens quando fizeram as próprias dos textos bíblicos. Aí sim eu concordo em gênero, número e grau de que esses erros de prática, de acentuação, são verdadeiros, não são inspirados por Deus. A palavra de Deus ela é inspirada e ela é verdadeira. O problema que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. E mais cópias de mais cópias, feitas por mãos de homens, não feita por Deus. O texto original que Deus deixou e preservou, realmente, além dos erros dessas cópias humanas, realmente já contém os erros, mas esses erros são praticamente de 2 a 3% de todas as escrituras sagradas. E esses 2 e 3% que contêm esses erros, que supostamente não são gramaticais, não diferem da irrelevância das escrituras. Muitos usam esses textos para dizer que ela contém erro, e que na verdade a Bíblia não contém erros. Ela é a verdade e ela é a palavra de Deus. Porque há erros, sim, há erros na compreensão do ser humano de entender e querer entender a palavra de Deus. E sim, há erros humanos, e não espirituais. Há erros dos homens e não de Deus. Espero que você tenha gostado dessa lição aqui. Eu gostaria muito de deixar esse vídeo gravado aqui para defender exatamente as escrituras sagradas, ao qual ela usa como base para fazer os meus vídeos e os meus estudos. Então, no dia que eu achar algum erro nela, você pode ter certeza que nós faremos um vídeo falando sobre isso.
tem bastante vídeo aqui, eu falando da questão de hebraico, de grego, de alguns erros de gramática, de palavras que foram mal colocadas no texto ali. Bom, espero que você tenha gostado dessa lição aqui e que aprenda que o pouco de erro que as escrituras têm são erros feitos por cópias de homens e não da revelação de Deus. Bom, espero você então numa próxima aula. Espero que tenha